Olá minha gente, meu nome é Laqua e hoje eu vou te mostrar como desenhar qualquer coisa. Hoje eu vou trazer para vocês 3 personagens icônicos, talvez conhecidos seus, e se você é um pouco mais jovem, talvez você nunca tenha visto, e agora você vai conhecer. E a gente vai analisar o design desses personagens, ver a questão da alta ou baixa iconicidade e como que eles são construídos, a forma básica e como que isso se aplica no gestual. Então vamos lá, roda a vinheta. Então vamos começar aqui com um desenho clássico de 98, Meninas Superpoderosas. Eram 3 meninas, a Florzinha, a Lindinha e a Docinho. Oh, meninas superpoderosas, salve a gente! E eu vou te mostrar agora algumas curiosidades sobre o design desses personagens. Então vamos lá. Então eu tenho aqui no meu sketchbook, a estrutura básica dessas personagens era uma elipse da cabeça. Criação de personagem, de animação, é uma fórmula que ela tem que ser seguida por toda a equipe, né, de animadores que vai reproduzir esse desenho. Então, quando você estiver estudando algum personagem, você vai fazer esse tipo de análise, a análise da estrutura. Agora vem a parte do cabelinho. Tá? Então, basicamente, se a gente pegar aqui a Lindinha, ela tem um cabelinho, né, dividido no meio com uma chuquinha que faz esse formato de gota para os dois lados. Aqui eu não tô deixando tão simétrico assim, tá? E daí tem aqui uma chuquinha aqui assim. Então essa é a Lindinha, né? Às vezes o cabelinho dela vem para baixo, o cabelinho tem vida, né? E mais arredondado aqui, ok? Aí a gente tem Florzinha. Florzinha tem um laço grande assim e um cabelinho e corta, divide o cabelinho dela no meio e corta por aqui. E aí esse cabelinho ele fica bem comprido, tem aqui, ele segue para cá bem comprido na parte de trás do corpo dela. Aqui estaria o corpo dela, tá? Esse seria o cabelinho dela. Aí a gente tem a Docinho, que também tem um cabelinho e uma franjinha que corta, né? Vamos pintar esses cabelinhos aqui para ficar mais evidente. E os lacinhos. Aí o dela faz tipo um chifrinho assim, né? Ela tem aqui um cabelinho erguido aqui e aqui ela faz esse cabelinho reverso assim, né? Um triângulo para cima. E pronto, a gente tem o design aqui das 3 personagens para você ver como que é feito o design de um personagem de série de animação para TV, que às vezes demanda um pouco mais de economia no design. E aí a gente pode trabalhar o movimento. Então elas, ó, vou fazer direto na caneta aqui, né? Ó, o movimento, vou trabalhar de uma maneira mais livre aqui, tá? Aqui fazer a estrutura de uma delas. Aqui a gente vai ter a Lindinha. Aqui a gente vai ter a Florzinha, que é a cor de rosa, e ela vai estar aqui assim, com as perninhas assim, e aqui a gente vai ter a Docinho, que vai ter um corpo espelhado desse aqui para cá. Então,
E a perninha assim, em movimento. Essa é uma posição clássica, né? Quando elas estão se preparando para a luta, né? Até faz um rastro assim, para dar essa ênfase do movimento. E aí aqui, como a gente falou, ó, a lindinha, o cabelinho dela dividido ao meio, né? O cabelinho tem movimento. Aí aqui o olhão dela, a íris, a pupila, o brilho. E a minha tá ficando com uma cara triste. Eu também não consigo. E uma característica delas é que elas não têm sobrancelha. Vixe, a minha ficou com uma cara de... Deixa eu ver se eu botar um sorrisinho aqui. Uma cara de triste a minha. Tem uma cara mais feliz. E aí o bracinho, né? Você vê, essa é uma questão que me chamou a atenção, é que o braço, ele não sai do corpo, né? Quando a gente constrói um personagem, a gente sempre fica preocupado com uma lógica do corpo, para que o braço saia do tronco. E olha aqui como que eles tiveram que fazer a adaptação. Como a cabeça é muito grande, né? Eles não tem como ela, por exemplo, coçar a cabeça dela. Então o que eles fazem? O braço, ele flutua ao redor da cabeça, né? A gente pode ver aqui na florzinha, é o cabelinho dela aqui assim, tem dois cortezinhos para cá, o lacinho dela indo para trás com o movimento e o bracinho um para cá e outro lá para cima, quebrando um pouco essa simetria do movimento, do gestual, tá? Vamos ver se dessa vez eu consigo fazer um olho menos choroso, né? E ela, eu só tô esse traço muito grossinho aqui embaixo tá dando essa característica de olheira aqui dela, né? Mas vamos lá. Aí aqui a gente tem docinho. Ela tem o cabelinho dela aqui assim. E daí faz um chifrinho pra cá. O olhão. Essa daqui era mais nervosinha do trio. Daí eu vou colocar aqui. Acho que é a primeira vez que eu vejo a sobrancelha delas, né? Não tem uma sobrancelha, mas elas fazem uma expressão assim, né? Elas comprimem a expressão aqui e aqui. Vou grudar aqui o design para ser uma coisa única, pronto. E aí o bracinho, ó, de novo, sai do lado da cabeça, tá? Então isso que eu queria trazer nesse primeiro caso aqui para vocês é essa questão do design. Você vê que como é rico o design desse personagem e ao mesmo tempo ele é simples, mas às vezes o simples é muito mais difícil de conseguir do que quando você está trabalhando com base numa figura humana. Então presta atenção nisso, na questão do design, que quanto mais simples, mais complicado é de você criar uma silhueta rica que faça, que impacte, né, a sua audiência, que traga esse apelo, né? Agora, outro exemplo de simplicidade que eu quero trazer para vocês é um desenho de 99, se eu não me engano, chamado Dudu Edu. Mas basicamente os três designs a gente vai ter aqui. Esse aqui é o Dudu, aí a gente tem o Edu, que tem essa cabeça também nesse formato, e ele é o mais baixinho, com um roupinho aqui assim, né? E aqui, esse aqui é o Edu. E o Du, ele é o mais alto de todos, também tem essa cabeça triangular, um corpo triangular, mais robustinho. Que bonitinho! Tá? E todos eles têm essa perna curtinha, eles são praticamente um formato de pino de boliche, né? Se você parar para observar, tá? Aí muda muito a questão, né? Na questão do padrão, algumas coisas relacionadas ao design deles, mas uma coisa que preserva, por exemplo, são esses olhos bem expressivos que você vai ver. O sorriso deles é bem largo, bem exagerado, que faz com que a bochecha levante, tá? Vou jogar aqui, ele tem a orelha para baixo, né? O Dudu. Ele tem esse chapéuzinho aqui assim, que cai pro lado esquerdo, um cabelinho que vem aqui assim. E aí ele tem o corpinho, com os bracinhos bem fininhos e os dedos bem arredondados. Ele tem um lenço também, às vezes ele aparece com um lenço no pescoço. Não deixar tão triangular assim, um pouquinho mais quadrado o rosto dele. Estou fazendo aqui também um pouco de uma interpretação, não estou sendo tão fiel assim ao design dele. Eu acho muito legal essa questão do personagem ter pernas curtinhas, né? Como é o caso, eles terem pernas e pezinhos bem curtinhos. E um corpão, aqui o outro braço dele. Então esse aqui seria o Dudu. Vou deixar aqui, tá escrito aqui Dudu. Aí o Edu,
ele tem esse sorriso bem característico e me parece uma herança, assim, da Hanna-Barbera, que faz essa ponta aqui, assim, essa conexão do nariz com essa ponta da boca, assim, né? E ele tem um sorrisão e um baita dentão. E os olhos grandões, bem arredondados, e a cabeça dele aqui, assim. E quer ficar com alguém que tem uma cabeça do tamanho normal, é? E ele tem só esses 3 fiapos de cabelo, assim. E é muito louco a assimetria aqui, eu tô observando aqui, né? Eu tô com uma referência. É muito louco a assimetria. Você vê, tem uma orelha pra cá, tem outra orelha pra cá, né? As orelhas parece que tem vida, né? E aí o corpinho dele, mesma coisa, né? Ele não tem pescoço, né? Esse aqui ele tem uma camiseta polo, tem uma listra aqui assim. E é mais comprido ainda o corpo dele. E aqui a calça curta, né? Então, esse personagem, eles são muito ricos, muito divertidos. E eu já vou contar outra característica do design deles, que é diferente da Meninas Superpoderosas, que você vê que tem um traço muito preciso, assim, né? Um traço, uma linha bold, né? Uma linha externa bastante grossa para definição. E no caso desses personagens tem uma característica especial do tipo de traço dele. Então aqui a gente tem o Du, que tem essa cabeça mais triangular, e o sorriso dele é lá em cima, bem lá em cima da cabeça, tá? E os olhos separados, com um cabelinho que vem uns cabelinhos assim. E a mesma coisa da orelha aqui, né? A orelha caída para baixo da linha do olho, né? Normalmente a gente tem personagem, a gente coloca a orelha do lado do olho, né? A gente tem isso aqui, né? Um personagem. E no caso, eles abaixam, né, a orelha e colocam para baixo da linha do olho, né? Para baixo da linha da boca até eles jogam a orelha, né? Então é bem interessante esse design. Vou colocar aqui o sorriso dele. E ele era o mais loucão de todos. Aí a roupinha dele era esse casaco com a gola alta. Os braços dele eram um pouquinho mais gordos. Eles tinham essa coisa da... Quando eles andavam, ele meio que arrastava o braço, que era bem engraçado, como se fosse um bonecão do posto, assim. E por baixo ele tinha um casaco de gola alta listrado. Aqui, caía aqui assim. E mesma coisa aqui das pernas, né? Talvez não vai caber aqui a perna dele. Ela, apesar de ser curtinha, ela vai sair de um pedacinho da folha aqui. Então, esses eram os 3 personagens. Aí uma coisa que era muito legal desses personagens é que era o traço, que era um traço tremido, né? Vou fazer aqui um exemplo para vocês. Ele era um traço diferente das Meninas Superpoderosas, que ele era mais orgânico. E na animação, quando tinha animação na TV, se você buscar a referência no YouTube desse desenho, você vai ver que o traço dele treme o tempo todo. Né? Que a gente chama isso na animação de boiling, de borbulhar, né? Quando a água ferve, né? Então, quando a água ferve, o traço ficava borbulhando, e no caso deles era uma característica do desenho deles. Esqueci o narizinho deles, sabia que tinha alguma coisa estranha aí aqui assim. Também eram personagens que necessariamente não tinham sobrancelha, né? Era mais definido pela expressão dos olhos, né? Expressão corporal e tudo, então também era uma característica. Vou fazer rapidinho esses aqui. Então pronto, a gente tem aqui, né, os 3 personagens, né? O Dudu, o Edu e o Du. Desenho de 1999. Tá? Então aqui você viu um desenho, né, de 99 da Cartoon Network, o Dudu do Edu, que ele tem essa mais organicidade, que é diferente do que eu mostrei na Menina Superpoderosa, que é bem geométrico, né? Bem duro, o design bem rígido. E ele tem daí, claro, durante a animação você vai ver que tem lá o Squash and Stretch, né? Que o personagem se deforma. Agora, no Dudu do Edu, ele tem uma organicidade, assim, ele é todo desconstruído, né? Uma orelha pra cá, outra pra lá, o sorriso que vai pra um lado, que exagera a estrutura corporal dele, que parece um pino de boliche, assim. E mais a questão do traço, que é um traço tremido, né? Como eu falei, com esse efeito de boiling, né? Que ele fica ali flicando, ele fica tremendo o tempo todo. Agora vamos para um terceiro
primeiro caso que a gente vai ver uma geração um pouco mais recente de design que vocês também vão gostar. Então vamos lá. Agora eu vou trazer um caso aqui que talvez seja mais acessível, mais conhecido de todos vocês. É um caso mais recente, de 2013, que é o Rick e Morty, que tem esse design, né, mais geométrico. Eu vou contar uma questão aqui de como que essa animação é construída, e aí por isso define algumas características, né? Vou colocar aqui, ele não já seria o ponto de exagero. O corpinho dele aqui assim, esse sorriso aqui, ele sempre tá babando, né? O Rick é um velho de 70 anos, né? Um cientista super inteligente, meio bêbado, né? E que tem esse cabelão. Eu acho que ele foi feito em homenagem ao Brown, né? O Dr. Brown De Volta para o Futuro. Me parece que sim, né? Então, ele tem cabelão assim de estrela, e aí o corpinho dele segue aquela estrutura humana. Então é um corpo, né, bastante comprido, tá? Com umas pernas aqui, o quadril pequeno, umas pernas bem compridas, um sapato triangular, e ele veste um jalecão, tá? Ele veste um jalecão branco, que ele vai até mais embaixo, assim, esse jalecão dele. O meu acho que ficou com a cabeça um pouco maior. Vou colocar a mão dele aqui assim também, ó, mais arredondadinha. Então só pra gente entender um pouquinho da estrutura dele, né? A cabeça dele é um tiquinho menor. Dessa vez eu vou pastar de ano. Tudo é possível, more alto. Um tiquinho menor. Ou eu aumento o corpo aqui, mais pra cá. Trago as pernas mais pra cá. Aqui, ó. Deixa eu abrir um pouquinho a câmera aqui pra vocês. Eu acho que essa proporção no vermelho aqui tá mais adequada, né? Com os braços um pouquinho mais compridos, tá? Então esse é o personagem do Rick e Morty. O que acontece com esse personagem, né? Eu vou passar a caneta aqui para vocês verem. Ele tem um olho bem arredondado, esbugalhado. Eu não vou fazer o Morty, eu vou me concentrar aqui no Rick, que dá para entender. Depois você faz a relação essa mesma análise que eu estou fazendo, você faz com o Morty também. A orelhinha aqui assim, um cabelo, um design pontiagudo, a sobrancelha dele ela é gordinha assim, preso na testa, ele sempre tá babando assim, né? E aí, como eu falei, esse jalecão dele aqui, e ele tem um quadrilzinho bem curtinho aqui assim, um cinto, e as perninhas bem compridas, um pezinho pequeno, né? Então, e vou jogar esse jalecão aqui para baixo, tá? E o corpinho dele, os bracinhos. Daí o que acontece nessa nova geração de personagens, né? Que é diferente dos desenhos antigos, é que eles usam uma tecnologia de animação que se chama, né? Esse processo se chama rig, tá? Rig. O que é o rig? É colocar uns bones, né? uns esqueletos que vão fazer com que você possa animar esse personagem. Então aqui eu estou desenhando um possível esqueleto, talvez seja um pouco mais complexo do que eu estou desenhando, por isso que o personagem ele é mais durinho. O rig vem a bacia aqui assim, aí a perninha vem até o joelho aqui, tá? Então é feito essa estrutura, tá? Que é um esqueleto. O rig é um esqueleto. Então é uma tendência, né, atual dos personagens serem animados a partir desse esqueleto que está por trás do desenho 2D, né, que é diferente das animações antigas que eram feitas frame a frame. E por isso dá uma característica mais durinha para o desenho. Então se a gente olhar aqui um desenho dele em movimento, fazer aqui vou tentar manter a proporção, né, da cabeça dele aqui assim, com o cabelo. Aqui os olhões. Aquela coisa desafia toda a lógica. O nariz dele é para baixo, assim, tipo um tucano, assim. E ele tem muito esse exagero, né, da boca dele, que faz com que ele tenha essa projeção da boca e os dentinhos pequenininhos, assim. Então essa é uma maneira de você estudar qualquer tipo de personagem, né, que era o tema aqui do vídeo, né? Então é assim que eu faço o meu método de estudar qualquer personagem. Então a gente vai estudar desde a construção do personagem, esses detalhes do design, né? Essas características técnicas
que fazem com que o comportamento do personagem tenha certas limitações. Por exemplo, essa questão do esqueleto, né, do personagem, que acaba delimitando um pouco o design do personagem. Então, aqui os dedos dele são mais alongados, né? Ele sempre está com a arminha dele aqui, uma arminha que permite que ele viaje no tempo. E aqui também uma questão do personagem ter mais uma estrutura mais próxima da figura humana. Então você vai ver isso aqui, tá? Esse é o movimento dele. E é o Rick and Morty. Então, desenho de 2013. Muito bem, a gente viu aqui 3 casos, né? Meninas Superpoderosas, mais geométrico, Dudu do Edu, mais orgânico, e uma versão, né? O Rick e Morty, que é o desenho já mais atual, da nova geração, um pouco mais estruturado, um pouco mais engessado, porque hoje em dia eles se concentram também muito na questão do roteiro, né? O Rick e Morty tem muito dessa questão do roteiro, que aí a animação, ela não precisa ser tão escrachada, tão cômica, assim, exagerada, né? Que é diferente dos desenhos antigamente que trabalhavam mais essa questão que a gente chama de gag. Gag é o termo técnico para esses exageros, essas piadas que são expressadas por meio do movimento do personagem, pelo exagero do movimento do personagem. Então hoje você aprendeu aí, conheceu desenhos novos que talvez você nunca tenha visto, e aí um preferido da nossa audiência, o Rick e Morty, que tem acho que umas 7 temporadas, tem mais de 70 episódios que são muito divertidos, com um roteiro fantástico que fala da viagem entre multiverso, dos diversos universos paralelos, né, desse cientista com o neto dele. Então, se você não acredita que você tem capacidade para desenhar, eu vou deixar esse vídeo aqui, ó, na sequência para você, como desenhar sem dom. Uma dica aí, 7 dias para você se desenvolver como ilustrador e aprender a desenhar, mesmo que você não tenha dom. Então, clica aí e assiste. Valeu, gente, até o próximo vídeo.